Bom, e outra coisa que eu queria perguntar que muita gente fala. Por exemplo, a pessoa casou e um deles, o pai ou a mãe, faleceu, mas faleceu com um monte de dívida. Essas dívidas, vamos supor que o casal faleceu, fica para os filhos ou ela morre? A dívida vai ser paga com o patrimônio do falecido. Se o falecido não deixou patrimônio, a dívida morre. Ou seja, se a pessoa tem lá, né, uma empresa, sei lá, e aí de repente aconteceu um Primeiro, acidente. uhum. Aí eles vão pegar da empresa, por exemplo, podem Primeiro vão vender. pegar todas as dívidas, vão utilizar aquele patrimônio que existiu ali, que sobrou, que teve do falecido, o que sobrar depois vai para os herdeiros. Se não sobrar nada, não vai nada. E se não tinha patrimônio nenhum, as dívidas não serão pagas. Não A passa de pai para filho a dívida, seria sim. só o patrimônio. Agora, Miriane, bom, enfim, o homem ficou muito rico, a questão da pensão alimentícia, ela se resume apenas para o filho ou para outros membros da família? Normalmente, esse dever de prestar alimentos, ele é entre pai e filho ali, né, tanto dos filhos para os dos pais para os filhos, quanto dos filhos quando crescem, né, os pais estão idosos, para os pais. Mas, o direito de família tem alguns princípios, né, que não permitem que um familiar seu fique na miséria quando você tem condição de prover alguma coisa. Quando existe esse alimentos ali entre irmãos, por exemplo, seria numa situação onde esse irmão está em estado de miserabilidade. Não é essa função que tem dos alimentos de pai para filho de igualar o padrão social. Não, seria só para você prover o mínimo ali para esse seu irmão, né. Isso pode qualquer familiar seu, você pode, solicitar alimentos para ele, mas isso se a sua condição for uma condição de miserabilidade, não para igualar o padrão de vida. Agora, em caso, por exemplo, de falecimento do marido, os bens, eles ficam para a mulher, porque isso é um debate grande, ficam para a esposa ou para os filhos? Funciona assim: se eles forem casados pela comunhão parcial de bens, os bens que eles adquiriram durante a união, a esposa vai ter 50%, ele 50%. Então ela não vai ser herdeira desses bens, porque ela é meieira que fala, né, esses bens aí do casal, ela vai ser meieira. Então, ela vai ter direito à metade do patrimônio e a outra metade vai ser dividida entre os filhos. Agora, se ele já tinha, por exemplo, uma casa antes de se casar com ela e adquiriram patrimônio junto, em relação a esse patrimônio que eles adquiriram, ela é meieira, não é herdeira. Em relação ao que a casa que ela já tinha, que ele já tinha, ela vai herdar na mesma proporção dos filhos. E se for uma união estável, que não é casado? A união estável ela é regida pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, se aplica essa mesma regra. O que adquiriu junto, você é meieira. O que não foi junto, vai ser herdeira. E tem uma coisa que as pessoas se surpreendem muito, eu percebo, é em relação ao regime da separação de bens. Mesmo na separação de bens, o cônjuge e a companheira, eles são herdeiros, vai ser herdeiro, não tem isso. O regime da separação de bens, ele serve para isolar o patrimônio ali em caso de divórcio, porque com o falecimento, mesmo casado na separação de bens, aí ele herda na mesma proporção dos filhos. Agora, Miriane, vamos supor assim, eu tô namorando hoje, mas cada um mora na sua casa. Aí a gente decide morar juntos. O que você aconselha para esse casal? Fazer um contrato de união estável? E outra, já emendando a pergunta, quanto tempo morando junto que a lei brasileira considera que já é uma união estável, que um teria direito aos bens do outro, digamos assim? Então, antigamente existia uma lei que era 5 anos, hoje em dia isso não mais existe, o que dá mais vazão à confusão ali. Então, o que eu aconselho? Um casal que quer morar junto, mas não quer dividir o patrimônio, em vez de fazer um contrato de namoro, que depois pode ser anulado, faça uma união estável com separação de bens. Então, isso aí vai estar muito mais garantido do que você simular uma situação, falar que é um namoro, Aí um é um contrato de contrato namoro. também. É um contrato, você pode fazer uma união estável em cartório com o regime da separação de bens. E aí, em regra, cada um vai sair com aquilo que entrou. Não, peraí, então vamos supor, o André é noivo, exemplo, mas mora junto com a minha cunhada. Então eles podem ir lá, assinar um contrato e se eles separarem, o André fica com o que é dele e ela com o que era dela. É isso ou não? Isso, se No eles regime de fizerem essa separação, união né? uma união estável com o regime da separação de bens. Isso é Entendi. feito no E cartório. depois que acabar, a mulher fica sem ter como Então, isso aí é relativizado em situações onde a mulher passou muito tempo com essa pessoa e teve um crescimento muito desproporcional de uma das partes. Então, isso aí pode ser relativizado. exemplo, vamos supor, dando aqui um exemplo, o que eu ouvi, não sei se é verdade. Vamos supor que um cantor muito famoso se separe, né, de uma pessoa que tem filhos. E aí ele teve um crescimento exponencial muito acima da esposa. Mesmo que ele tenha lá, vamos supor, união estável com separação, ele vai, alguma forma vai ter, devido a esse crescimento dele,
ter que Vai se depender do comprometer. tempo que eles também ficaram juntos. São vários fatores que vai ser levado em consideração. Como foi a vida dessa mulher, se ela se dedicou a ele, se ela trabalhava, qual foi o desequilíbrio financeiro que esse rompimento causou, quanto tempo eles ficaram juntos. São várias coisas que são levadas em consideração. Porque pela lei, né, se eu tô te falando aqui, vai ter gente assistindo e vai falar, não, separação de bens, cada um entra com o que sai com o que entrou. E não é bem assim. Se você for na jurisprudência, que são os julgados, você vai ver que isso é relativizado, quando tem ali uma luta mesmo. E, assim, tudo análise vai ser caso a caso. Precisa ser um relacionamento com mais tempo, não é assim, um relacionamento de 1 ano, a mulher tava na separação de bens, aí ela vai lá requerer alguma coisa. Dificilmente ela vai conseguir. Mas como que a pessoa. Você não acha que tem muita mulher também que pede pensões absurdas e emendando isso? Porque deve ter mulher, enfim, que pede muito mais do que o filho gasta. E como o homem pode fazer para se proteger também? Porque o homem também sofre muitas vezes esse caso de mulher que quer, né, aspas, se aproveitar e tudo mais. Olha, é a exceção da exceção esse caso ali, porque se você colocar na ponta do lápis hoje os gastos de uma criança, dificilmente uma pensão boa dá, sabe? Por exemplo, uma pensão muito boa, muito acima da média, R$ 30.000 de um filho. Só que para uma criança que muito acima da média, uma criança que mora aqui em São Paulo, que paga lá 5, 6 mil reais de mensalidade, e transporte, e o padrão de vida que ela tem, tudo, ela tem que se igualar ali com os pares dela, né? Então, assim, é muito raro uma pensão que ultrapassa muito, porque o que o homem pode pedir? Ele pode pedir uma prestação de contas desse valor, quando é um valor razoável, né? Não é igual eu vejo lá no meu Insta, eu pago R$ 600 de pensão, quero prestação de contas. Meu Deus, não dá pra nada. Agora, uma pessoa que paga lá R$ 10.000 de pensão, ela pode exigir uma prestação de contas judicial pra mostrar se esse valor tá indo realmente pro filho. Porque, assim, um valor um pouco a mais, com certeza uma mãe que não tiver ali de boa fé, ela pode acabar se beneficiando. Mas é raro, porque as Mas e se o pensões, rapaz assim, não ganha? Se o rapaz está desempregado? mesmo Por desempregado, exemplo. ele tem que pagar. Porque é a mesma coisa que eu falo, a mãe, quando tá desempregada, ela não dá um jeito? Ela dá. Ela não deixa a criança passar fome, então ele tem que pagar. Normalmente, o juiz, quando tá numa sentença de alimentos ali, eles colocam, em caso de desemprego, vai pagar ali 30% de um salário mínimo, um salário mínimo. Então, sempre, mesmo se ele não tiver empregado, ele é obrigado a pagar um valor. E por exemplo, o homem trabalha numa empresa regime CLT. É estipulado um percentual fixo sobre o salário dele? Porque eu acho que é diferente, né? A pessoa tem uma empresa, tem que apurar ali o prolabore ou quanto que a empresa fatura. Como é que é a diferença do regime CLT para o dono de uma empresa? Então, é que assim, não existe um valor fixo dos alimentos. Fala-se muito em 20%, 30%, que é o que a gente vê ali na prática. Mas é sempre analisado caso a caso. Por exemplo, um CLT, ali o juiz determina vai ser 25% dos rendimentos dele. Então, já oficia essa empresa e já desconta direto da folha de pagamento. Mas tem casos que pode ser 30%, tem casos que é 15%. Então, vai depender muito do que você comprovar ali na estação de alimentos. Então, não tem um percentual fixo. A gente vê mais ou menos uma média entre 20% e 30%.